Olá! Vamos conversar então de equações do segundo grau. Que é isso? As equações de segundo grau é quando eu tenho uma incógnita elevada a 2, exatamente mostrando que ela é uma equação do segundo grau. As equações do segundo grau geralmente têm ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como assim? A é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado, a incógnita elevada a 2. O b é o coeficiente numérico que acompanha x. E o c é o número independente, que não tem incógnita, não vem acompanhado de incógnita. Então, sempre a gente vai observar isso. A definição de equação de segundo grau é que A seja diferente de zero. É um pouco óbvio. Por quê? Porque se A for zero, eu não tenho uma equação de segundo grau, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Então, começando a pensar nessas equações, vamos entender agora quando elas são incompletas, ou seja, está faltando algum termo. A gente já sabe que A não pode faltar, porque se A faltar, não é equação de segundo grau. Vamos pensar quando as equações forem incompletas, não tem o b. O b é o número que acompanha x. Eu só vou ter o a e o c. Observem, né, que a é 2 e que o c é menos 4. Então, eu não tenho b, certo? Tá faltando o b. Então, como que eu poderia resolver aquela equação incompleta? Aquela a gente já sabe, né? Basta a gente isolar a incógnita, passa para lá, lembrando do princípio multiplicativo, passa o 2 para lá dividindo, x ao quadrado é igual a 2. E a gente chega aqui ao final. Ao final ainda não, porque eu tenho que tirar aquela potência. Mas agora eu tenho que lembrar de uma coisa importante. Eu tenho que lembrar que menos 2, um exemplo, tá? Menos 2 ao quadrado é 4 e que mais 2 ao quadrado também é 4. Então, qual é o x? O x vai ter que assumir dois valores, positivos e negativos, porque é uma potência. Então, aquela resposta ficaria x igual a mais ou menos raiz de 2. Lembrando por que é mais ou menos? Porque quando eu elevar ao quadrado, tanto positivo quanto negativo vai dar a mesma resposta. Então, é daqui que surge esse símbolo muito utilizado nas equações do segundo grau. A gente chama de mais ou menos. Porque eu tenho duas respostas. Se eu fosse colocar uma solução, menos raiz de 2 e raiz de 2. Duas respostas, equação do segundo grau podem ter até duas respostas. Tanto menos raiz de 2 quanto mais raiz de 2, porque ambos elevado ao quadrado têm a mesma resposta. Agora, vamos analisar quando C é zero. Ou seja, eu tenho A, eu tenho B, mas eu não tenho C. Então, reparem, meu A é 2 e meu B é menos 1, certo? Lembrando que A, B e C são números, coeficientes numéricos. Então, A igual a 2, B igual a menos 1. Então, nesse caso aqui também, eu posso usar o recurso de colocar em evidência, né? Coloco em evidência 2x menos 1 é igual a zero. Eu tenho aqui uma multiplicação em que o resultado é zero. A única multiplicação que dá zero é quando um dos dois é zero. Então, eu posso dizer que este é zero ou este é zero. Ou este é zero. Então, vamos fazer essa continha. X é zero, já disse. X é igual a 1, x é igual a meio. Então, aqui eu também tenho duas respostas. A solução dessa é 0 e 1 meio. Lembrando que sempre quando C for igual a zero, uma das respostas é zero. Sempre. Justamente pela forma de resolução de equação incompleta. Bom, pensamos quando não tem B, quando não tem C. Mas e quando é uma equação completa? Quando é uma equação completa, se a gente fosse resolver da maneira usual, eu teria que isolar a incógnita. Bom, então vamos isolar a incógnita aqui. Ax ao quadrado mais bx é igual a menos c. Agora eu tenho que pensar em isolar a incógnita sozinha, x. Poderia colocar em evidência, mas talvez não seria o melhor caminho. Mas quem sabe eu teria um trinômio quadrado perfeito ali. Bom, vamos pensar no que é um trinômio quadrado perfeito, né? Vamos pensar que
m mais n ao quadrado é igual a m ao quadrado mais 2mn mais n ao quadrado. Repare para você que eu tenho o m ao quadrado aqui, o m, e eu tenho o x ao quadrado aqui, um x. Então, se eu organizar aquilo ali, pode ser que vire um trinômio quadrado perfeito e eu consiga fazer alguma coisa. Bom, eu poderia pensar, então, a gente já sabe que o trinômio quadrado perfeito, esse aqui tem que ter raiz e esse aqui tem que ter raiz. Então, eu poderia pensar, então, vou multiplicar por a, porque aí vai ser a ao quadrado, x ao quadrado, e eu vou poder tirar a raiz. Mas aí vai ficar faltando esse 2 aqui, né? Esse 2 do meio, esse par. Então, eu poderia pensar, então, eu vou multiplicar por 2, mas aí no primeiro termo ia ter 2ax2, e 2 não tem raiz exata. Então, eu já vou pensar no 4, porque 4 vai ter raiz. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por 4a. Por que 4a? Porque aí eu vou ter um quadrado ali e vai dar para tirar a raiz. Então, vamos organizar agora aquela multiplicação. Princípio multiplicativo. Tudo que eu faço de um lado da equação, posso fazer do outro. 4a2x2 mais 4abx igual a menos 4ac. Ótimo, aqui já está quase pensando num trinômio quadrado perfeito. A raiz desse que não tem ainda, vai ser 2ax, esse aqui eu não sei, mas eu sei que o do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, já dá aqui bacaninho, ó, tá faltando só o b. Então, na verdade, a raiz disso aqui seria b. Então, tá faltando aqui b ao quadrado. Princípio aditivo, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Temos aqui um trinômio quadrado perfeito, onde que é 2ax mais b ao quadrado, que é igual, vou só arrumar aquele B2 ali para frente, 4ac. Tá melhorando, né? Então agora vamos tirar a raiz, né, dos dois membros, lembrando que como são incógnitas, tanto positivo quanto negativo ao quadrado é o mesmo resultado. Então seria 2ax mais b mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac. Ótimo, tá quase, né? Vamos passar agora o b para lá, ou o princípio aditivo também. Menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac. Então, tá faltando só passar o 2a para lá. Menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Prontinho. Temos aqui uma fórmula muito importante da matemática, que se chama fórmula de Bhaskara. Bhaskara, um grande matemático, que desenvolveu a equação do segundo grau para, daquele modo, a gente apenas trocar as letras A, B, C pelos coeficientes das incógnitas. Então, aquilo ali é uma fórmula geral, ela resolve qualquer equação do segundo grau, mas ela foi pensada desta maneira. Então, aqui nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, que foi a que a gente acabou de resolver. Alguns livros, alguns autores gostam de pensar este pedacinho aqui que está dentro da raiz como delta. Gostam de resolver delta primeiro para depois fazer a fórmula de Bhaskara. Vamos entender isso num exemplo? Eu vou fazer separado para vocês entenderem. Então, vamos lá. Primeira coisa de uma equação é pensar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Toda vez que você pensa quem é A, quem é B e quem é C, você consegue desenvolver a fórmula de Bhaskara. O A é 1, lembrando o coeficiente numérico que acompanha x2. O B é 2, lembrando que é o coeficiente numérico que acompanha x. E o C, menos 3. Outra dica, não se esqueçam de colocar os sinais com esses coeficientes numéricos. Muito bem, vamos pensar então, vamos fazer separado para a gente não ter muito problema. Delta, a fórmula de delta é B2 menos 4AC. Agora eu vou substituir de acordo com as letras que a gente já encontrou naquela equação. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Lembrando que multiplicações em expressões numéricas devem ser feitas primeiro. Posso resolver a potência de uma vez. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Ótimo, quando o delta dá um resultado quadrado perfeito, a gente fica muito feliz, porque a gente terá que tirar a raiz de delta. Mas não tem problema nenhum se delta for
outro número. O problema está se delta for negativo, porque a gente sabe que dentro do conjunto dos números reais, não temos raízes quadradas de números negativos. Então, a gente vai dizer que não tem raízes dentro dos números reais. Vamos lá então para x. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir menos b mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Então, eu tenho x é igual a menos 2 mais ou menos 4 sobre 2, 1. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, nesse caso aqui, nós chegamos aqui a mais ou menos. É aí que a gente vai desmembrar em duas respostas. X' e x duas linhas. Por quê? Porque um vai ter que ser o sinal de positivo que está aqui no meio e o outro o sinal de negativo que está no meio também. Então, eu vou ter menos 2 mais 4 sobre 2 e menos 2 com menos 4 sobre 2. Reparem que o sinal do menos 2 ele continua o mesmo. O que vai alterar é o sinal ali do mais ou menos. Então, o x' vai ser menos 2 mais 4, 2 dividido por 2, que dá 1. E o x duas linhas, menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Então, o conjunto solução é menos 3 e 1. As duas respostas que resolvem aquela equação. Como que eu faço para ver se está certo? Tirando a prova, substituindo o x pelos valores das incógnitas. Vamos pensar aqui se fosse menos 3. Menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3. 9 menos 6 menos 3, 9 menos 9, 0. Certinho. Agora vamos ver com 1. 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 menos 3. 1 mais 2 menos 3, 3 menos 3, 0. Ou seja, aquelas duas respostas estão corretas, porque o resultado deu 0, conforme ele já tinha previsto. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.